Instagram, YouTube, Facebook, estão também no TikTok, irmão. As mensagens do TikTok é as mesmas que eu deixo antes do vídeo. Estamos com 262 inscritos no Face, no YouTube. Gostaria que você me ajudasse, se inscrevendo também. Em nome de José igual contemplado na história. Irmão, eu vou ter que pegar uma lição. Eu gostaria que mais pessoas estivessem ouvindo a palavra. Eu sei que não é a palavra, talvez como vocês querem. Talvez eu não sei me expressar direito. Mas eu gosto de falar do amor de Deus. Então, você que pode, quer dizer, se inscreva lá, estou no Instagram também. Instagram é o mesmo vídeo que eu faço aqui. Tem poucos seguidores, pouquinho mesmo. Que tem, pode ser, são pouca gente, são 3 ou 4. Eu tenho 100 e poucos seguidores no Instagram. Mas vamos lá, né? Deus proverá. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, pela família, pela saúde, pelo deserto. Pai, obrigado por ser Deus Santo e nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, pelo pensamento, ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer pegar do Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco hoje, Pai. No livro de Apocalipse, no capítulo 11. Não sei o que nós queremos ouvir, não que eu quero falar, que vocês querem falar conosco. Que tudo seja para a glória do Santo Nome, amém. Irmãos, vamos começar o livro do Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Porque o Senhor é justo. O Senhor, Ele não castiga em vão. Ele não deixa você no deserto. Ele sabe quando você está passando, suas enfermidades, sua dor. Ele te acode no tempo certo. Ele é justo porque Ele deu o seu próprio filho para morrer por amor de mim e de você. Essa é a justiça de Deus. E Ele ama a justiça. Ele ama aquele que pratica a justiça, que faz o bem. Aquele que não desvia naquilo que foi designado a ele fazer. É um juiz que ele julgue a causa retamente. Ao advogado, ao promotor, que ele julgue com honestidade. Aos governantes, que eles governem com justiça, principalmente fazendo justiça aos fracos, aos oprimidos, aos necessitados. Ele é justo e ele ama a justiça. Às vezes as pessoas pensam que ele andar de qualquer maneira, fazer o bem para um e para outro, ou seja, para quem ele quer, não é justiça. Justiça é fazer bem a todos, abençoar a todos e seguir fazendo a vontade de obediência ao Senhor. Isso é justiça, sabendo que Ele é poderoso, Ele é maior que tudo. Nós não somos nada, somos maior pão de pé, Isso é justiça. O rosto dele está voltado para os retos. O rosto do Senhor está voltado para aquele que anda em retidão com Ele, para com seu próximo, aqueles que não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Esses são os retos. Os justos, os que não praticam mal, esses são os retos. Os que não entristecem o Espírito do Senhor, o que não entristece seu amigo, seu vizinho, seu parente. Esses são retos, que procuram andar em retidão. Salmo 11, versículo 7. Essa é a palavra para hoje, um salmo curtinho, porque até se dedicar no Mestre, mas deixei. Eu não vou mais pular os versículos puros. Se for 2, eu ponho 2, mas se for só um, eu não vou pular. Então vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 12. As duas testemunhas. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E desde o ato que está fora do templo
e não meses, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder a minhas duas testemunhas, que procederão por 1260 dias vestidos de pano de saco. São dois profetas que estavam fora do ato, fora do mundo, para medir, para levar as profecias do Senhor às pessoas, para falar a verdade. São as duas testemunhas, os profetas que estavam ali, que viu, teve intimidade com o Senhor, que Deus revelou o que havia de acontecer, o que estava errado dentro do templo e o que estava errado fora. Testemunhas que sofreram por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Essas são as duas testemunhas que não se contaminaram com as coisas do mundo. Essas são as duas testemunhas que estavam fora do ato. Então, Deus separou esses dois. Versículo 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da boca dele e devorará a seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Essas são as testemunhas do Senhor, que era perfeita, que andou perfeita no Senhor, e que Deus deu autoridade para ela fazer o que está escrito. Hoje, muitos líderes espirituais acham que tem esse poder, tem essa autoridade do Senhor. A Bíblia não fala que Deus deu essa autoridade. Nós vemos nos livros, nos apóstolos, o que Deus deu, né? Jeremias profetizou em nome dele, em nome do Senhor, que não chovesse da terra. Ele não falou, eu profetizo em nome do Senhor, em meu nome, pela palavra que é minha. Eu profetizo que não haverá chuva. E Deus ouviu a profecia dele. Deus não ordenou, mas ele era um homem reto perante o Senhor. Era justo, e Deus fez cumprir a profecia dele. Deus fez cumprir, honrando o profeta que estava lutando contra o rei mau, rei maligno. Assim, essas duas testemunhas, que Deus deu esse poder, essa autoridade, porque estava lutando contra as mentiras que existiam na terra, que existem na terra. Essas duas testemunhas que sofreram por amor de Deus, por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Deus viu o sofrimento que eles passaram, as perseguições, e Deus deu essa autoridade para eles, poder. Eles tiveram dado por Deus. Eles não adquiriram porque quiseram, como muitos hoje dentro das igrejas do Senhor, falsos profetas, falsos mestres, estão usando a palavra do Senhor para dizer que Deus deu autoridade. Não, Deus deu autoridade para nós orar em nome dele, o que for da vontade dele se cumprir. Diferente das duas testemunhas do livro de Apocalipse, capítulo 11. Deus deu autoridade para ele dar ordem para ele se cumprir. O poder estava na mão dele, dada por Deus. Vamos lá, vamos voltar. Quando Deus mandou Moisés e Arão tirar o povo dele da escravidão, do Egito, Moisés falou que não dava conta, que ele era pesado de língua. Deus falou, Moisés, tu serás Deus e Arão será o teu profeta. Deus deu autoridade a Moisés para ele fazer o que era necessário fazer para libertar o povo de Deus. É como se Deus falasse para Moisés, ó Moisés,
eu vou afastar um dia e a autoridade está sobre você. Você vai ser Deus. Está na Bíblia, pode ir lá e ler no livro de Êxodo, que está escrito assim. E você será Deus. E Arão será o teu profeta. Essas duas testemunhas, ela tem a mesma autoridade que Deus deu, ou mais autoridade ainda. Ele deu autoridade para ele dar ordem para a água virar sangue e ela virar. Aí nós vamos pensar, como? Deus deu autoridade a Moisés, quando ele falou, você será Deus e Arão seu profeta. Não estou falando que é, mas a gente tem como base. Deus falou para Moisés, toca na água, ela virá sangue. E a água do Nilo virou sangue. Não estou falando que essas duas oliveiras, esses duas testemunhas, é Moisés, não estou falando. Longe de mim, porque a Bíblia não fala. Então, vamos entender a palavra do Senhor, que a autoridade que ele deu a Moisés, ele deu mais autoridade dessas duas testemunhas. É isso que eu estou querendo chegar. Eu estou falando como base, para a gente entender essa autoridade. Aí eu estou indo nas duas oliveiras, os dois profetas, os dois anjos, né? Que Deus deu autoridade. E aí eu volto lá no livro de Êxodo e lembro da autoridade que Deus deu a Moisés. Não é essa autoridade. Não estou falando que aqui é Moisés nem Arão, não estou falando nada disso. Estou falando que são pessoas que andaram fazendo a vontade do Senhor, que sofreram por amor das almas, por amor de Deus. É isso que eu quero que a gente entenda. Deus deu ordem e foi feito como Deus deu ordem. O que ele mandou, que Deus permitiu que eles falassem, Deus deixou que se cumprisse. E ele ainda fala, aquele que se levantar contra ele, o fogo sairá do céu e consumirá. Serão mortos aquele que se levantar contra esses dois anjos, dessas duas testemunhas. Aqui ele fala que são duas oliveiras. Oliveira é onde tira o azeite para fazer o azeite da unção. Eles têm a unção de Deus. Versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo vem, cedo virá. Aqui está falando dos ais que nós já vimos em capítulos anteriores. Esse é o segundo ai. Ai de quem tocar nas duas testemunhas. Ai de quem tocar no nome de Deus, se blasfemar o nome de Deus. Então, irmão, ai de nós que não obedecemos a palavra do Senhor. Ai de nós que não aprender as Escrituras e obedecer a Bíblia. Ai de nós que queremos andar segundo a vontade do mundo. Os ais não sou eu, está no Apocalipse. Agora nós vimos 6 trombetas, vamos para a 7ª trombeta, versículo 15 e 19. E tocou a 7ª trombeta, tocou o 7º anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Tiraram-se a nação e veio a tua ira e o teu tempo e o tempo dos mortos, para que sejam julgados
e o tempo das idades, o galardão aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Isso, essa palavra é a sétima trombeta. Irmãos, às vezes eu paro e me pergunto, qual trombeta que falta tocar? Eu creio que é só a sétima. Nós estamos na sexta. Eu creio que só falta a sétima trombeta. Do reino do mundo, vem se humilhar ao pé de Cristo. Para o homem entender que ele é nada, ele é pó, ele é barro. Para nós entendermos. Só o que falta. Para todos nós nos prostrarmos diante de Deus e confessar que Ele é Deus, que Ele é santo. E nós somos apenas pecadores barros. Eu creio que a trombeta, eu estou falando isso de mim. Às vezes eu penso que alguém já me perguntou uma certa época, que trombeta será que falta? Eu falei, rapaz, eu creio que só falta só uma. Não sei se é verdade, não sei. Não tenho discernimento. É pelo que a gente vê acontecendo no mundo. O homem na soberba, mentindo, pecado, se alastrando, a igreja esfriando, a igreja permitindo as coisas erradas. Vai chegar o tempo, os governantes estão aí fazendo o que quer, do jeito que quer. Vai chegar o tempo de se curvar perante o Senhor. Aqueles que maltrataram os profetas, aqueles que perseguem a igreja, todos vão prestar conta. Né? E nós vemos que tudo isso está acontecendo. A igreja está sendo perseguida, a igreja esfriou, porque para agradar o homem, para encher a igreja, encher templo, eles estão fazendo a vontade do homem, não é de Deus. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grandes saraios. Aí quando tocar certa trombeta, eu creio que é a vinda de Jesus. É o tempo de nós estarmos preparados para encontrar o nosso Deus. É o tempo do arrebatamento. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo falar melhor. E eu peço, irmão, quando orar, peça ao Senhor que nos dê discernimento para junto nós chegarmos a aprender mais. Quando eu fechar a Bíblia, se Deus permitir, me der saúde e eu estiver aqui, nós vamos recomeçar novamente. Eu não sei como nem qual livro, mas nós vamos recomeçar. O meu maior prazer é ler a Bíblia Sagrada. Vamos orar. Pai, eu coloco na tua presença, nas tuas mãos, Pai, o teu filho, a tua filha, nossa necessidade. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradeço por Senhor, nos filhos, nós pecadores, Pai. Pai, a necessidade do teu filho está na tua mão. Aquele pé tem a porta aberta, que abre porta, que está pedindo saúde, Senhor, médico dos médicos. Aquele que tem um milagre, que é o pé do milagre. Senhor Deus do milagre, o Senhor Deus restaura lá, restaura a família. Eu peço ao Senhor, Pai. O Senhor conhece a petição, o sofrimento, a angústia de cada um dos teus filhos, Pai. Peço ao Senhor, Pai. No tempo e na hora do Senhor, faça conforme a tua vontade, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais um vídeo termina, que Deus abençoe. Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. O nome do canal é José Jorge, contando parte da minha história. Se inscreva lá, divulga, compartilha. Está no Instagram também, irmão. No TikTok 10 minutos. O vídeo do TikTok é a mesma mensagem que eu deixo no mês. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz do Senhor.
Mas tá difícil pra mim mesmo. Tá frio, quando esfria, fica complicado.